Deixa eu quero ver. Isso. Pessoal, então, boa noite a todos, né, oficialmente. A todas, neste caso, estamos só mulheres. Sejam bem-vindas. Nós abram, né, suas plataformas lá, fazendo o favor, na semana 3, na unidade 1 da semana 3, né? Temos aí o nosso material. Deixa eu só abrir aqui que o meu tem que abrir na hora, senão ele dá probleminhas. Isso. Então, tá. Pessoal, então, o primeiro ponto, né, colocar para vocês assim, essa semana nós fiz lá com vocês uma experiência de compartilhar com vocês cada dia alguma informação, né, das unidades que nós estamos estudando e tudo mais, colocando a apresentação da unidade, colocando para vocês também o desafio, o infográfico, né, até alguma atividade ali eu coloquei para vocês. Qual que é o objetivo? Para vocês perceberem, assim, eu pretendo fazer isso também nas outras disciplinas que nós vamos ter, que se a gente se organizar com um pouquinho de organização, né, bem pouquinho, na verdade, não é muito, a gente consegue dar conta durante a semana de todo o conteúdo que a gente tem para fazer, né? Mas requer um pouquinho, um sacrifíciozinho nosso, da nossa parte, porque a gente tem que se organizar para ir vencendo isso durante a semana, né? Nós temos hoje para dar conta 3 unidades, e eu quero falar um pouquinho daí sobre o PIPA com vocês novamente hoje, tá? Porque eu tô tendo bastante ainda dúvidas, perguntas, né, sobre o PIPA, e eu reforço, gente, assim, que eu gravei, né, vídeo falando sobre, eu fiz, além do vídeo, eu fiz um áudio, né, também explicando, e é normal que tenha dúvidas, né, claro, não culpo ninguém. Então, só que complicado assim, né, que até quero deixar claro para vocês, eu vou fazer um novo vídeo hoje aqui na aula, né, porque não tem como eu ficar respondendo um a um, são 57 alunos acadêmicos, né, se eu pegar os 57 e eu for mandar um áudio para cada explicando como que eu faço o trabalho, meu Deus, eu tenho que me desdobrar em vários, né, para conseguir atender todos, e daí complica. Então, o empenho de vocês também é importante nesse momento. Pessoal, unidade 1. Então, bem rapidinho, né, primeira unidade da semana 3, nós estamos falando, né? São 3 unidades também, então bem tranquilo. Então, a língua brasileira de sinais, né? Ali o tema, aspectos linguísticos e gramaticais. Pessoal, torna a falar para vocês uma coisa bem importante, né? Olhem peguem lá, tenham junto com vocês do ladinho aí o seu review. Porque o que acontece? Tem muita gente que termina a aula e começa a me perguntar dos tópicos do review. Então, tem que pegar o caderno, ter do ladinho, todo o tópico que for surgindo aí, que for referente ao review, vocês vão anotandinho para vocês conseguirem montar, né? De hoje ainda nós temos para entregar dia 30, possivelmente, né? Eu não olhei lá, mas dia 30 é a data. Nós temos aí vários dias ainda, dá tempo de fazer o review certinho, né, e montar todos os tópicos. Então, voltamos, deixa eu só abrir aqui. Então, língua brasileira de sinais tem vários tópicos, gente, que está nessa unidade, porque nós vamos falar da questão dos aspectos linguísticos mesmo, né, da gramática. Tá, se a língua portuguesa é uma língua e ela tem a regra, tem a gramática, né, tem lá os seus aspectos linguísticos, e a língua brasileira de sinais, como disse o Marcos, explicou para nós, é uma língua, não é uma linguagem, e ela tem também as suas regras, ela tem também a sua gramática, né? Então, nós temos várias coisas interessantes, importantes, que nós precisamos entender aí sobre a Libras. Pessoal, então aqui,
a apresentação, né, falando aí da questão da estrutura gramatical e tudo mais, né? O que nós precisamos saber ao final da unidade? Então, reconhecer as diferenças estruturais entre língua oral, auditiva e língua gesto-visual, né? Diferenciar os parâmetros das línguas de sinais, então, configuração de mãos, movimento, ponto de articulação e orientação das mãos. Então, todas essas, né, todos esses pontos, essas questões aí fazem parte da língua brasileira de sinais, da Libras, né? A gente às vezes acha assim, eu vou aprender Libras e é só eu aprender que são mímicas, gestos, né? A gente falou bastante já sobre isso também. Não são, né? A língua brasileira de sinais, ela tem aí todas essas questões aqui colocadas, que é, inclusive, que nós vamos hoje, ali no primeiro desafio já fala isso, né? Que é a configuração de mãos, o movimento, ponto de articulação e a orientação das mãos. Alguns sinais, gente, são bem parecidos, né? Que se eu mudo a configuração de mão ou mudo o ponto de articulação ou coisa assim, eu acabo automaticamente mudando o sinal, né? Como no português, se eu mudasse a palavra. Então, é bem importante sim, a gente ter também o conhecimento disso, tá? Entender como funciona a gramática da língua de sinais, né? Como que é essa gramática também, tá? Então, o desafio. Vamos lá, vamos ver se vai carregar. Isso, foi lá. Só então o desafio diz o seguinte: as línguas de sinais têm sua base de produção e percepção em características da modalidade gesto visual, a qual utiliza o corpo para fazer movimentos no espaço que configuram e estruturam os sinais e as frases. Sabemos que tanto nas línguas orais quanto nas línguas de sinais existem variações entre palavras. Então, na imagem a seguir, temos duas formas de efetuar o sinal cama. Contudo, apesar dos sinais serem feitos de forma diferente, né, dois sinais diferentes para a mesma palavra, não chega a caracterizar mudança de sentido na palavra. Então, temos ali, né, a palavra cama sendo sinalizada de duas formas diferentes. Então, tem a posição da mão, está diferente, e também a questão do espaço, né? Onde está sendo feito o gesto, a distância entre as mãos também me parece que tem uma diferença. Ali, numa o cotovelo está mais erguido, na outra o cotovelo está abaixado. Então, tem ali toda uma questão, né, da diferença, da mudança de uma palavra, né, de uma forma de fazer a palavra para outra. O que é o desafio? Então, este exemplo em língua brasileira de sinais seria o equivalente a que exemplo em articulação de palavra na língua portuguesa, né? Então, esse é o desafio. Então, pegando a língua portuguesa lá, o que a gente teria de exemplo, né? Assim, para a gente poder resolver esse problema, o que seria um exemplo, tá? Então, é esse o nosso desafio. Pessoal, o infográfico. Maria Isabel, você pode ler para nós, por gentileza, o infográfico? O infográfico a seguir mostra a inter-relação entre os parâmetros das línguas de sinais para a formação de sinais, configurações de mãos, movimento
localização, pontos de articulação, orientação das mãos e expressões faciais e ou corporais. Também é possível observar que o alfabeto datilológico não foi criado para ser o equivalente ao alfabeto em português. As configurações de mãos já existiam no livro, restando somente a questão de escolher 26 delas, que pudessem representar o equivalente às 26 letras do alfabeto em língua portuguesa. O mesmo aconteceu com os números ao serem representados por meio das configurações existentes. Dizer que o alfabeto em língua portuguesa originou as configurações de mãos para a datilologia ou que esta representa por si só a letra é errado. Acho que a Ed está com o microfone ligado. Consegui. Pessoal, então, assim, continua assim. Eu só quero ver se eu vou conseguir colocar ali para vocês. Deixa eu ver, aqui mesmo consigo. Pessoal, então aqui, né, basicamente o que a Maria Isabel leu aqui para vocês. Saber, né, as letras do alfabeto não significa que a gente sabe Libras, porque o alfabeto é só a configuração das letras, não são as palavras Libras, né? Então, aqui, ela, né, tá referente só explicando isso. Então, o que que nós temos, de fato, da Libras para poder montar as palavras? Veja lá, Maria Isabel, pode ler. Executar um sinal não é muito diferente de pronunciar uma palavra. Assim como ouvintes usam a língua para tocar diferentes partes internas da boca, o nariz, os pulmões, a laringe, a traqueia, entre outras partes, para falar, os surdos usam os parâmetros das línguas de sinais, manuais, movimento, localização, orientação das mãos e configurações das mãos, e não manuais, expressão facial e ou corporal para sinalizar. Então, isso já é uma informação importante, né? Que é uma questão muito lógica. Se a gente tem uma língua brasileira de sinais, né? Como está ali no desafio, cada lugar, cada ponto que eu faço o gesto, ele tem um significado. E por isso que eu preciso conhecer mais a língua, né? Como se eu falasse um outro idioma, né? Que é um outro idioma, e eu preciso aprender cada vez melhor esse idioma para eu conseguir resolver os problemas, né? A expressão facial e ou corporal. Servem como apoio ou complemento para a realização de muitos sinais, principalmente adjetivos: bonita, feia, gorda, magra, e em situações que envolvam sensações ou sentimentos. Tá. Movimento. O movimento é um parâmetro extremamente importante, pois serve também como recurso morfológico na construção de frases. Nesse caso, é considerado o parâmetro não manual, gramatical, que atribuiu plural, intensidade, modo, advérbio de tempo e lugar, etc. No desenho ao lado, temos um exemplo de movimento circular e outro de movimento direcional reto. Fazer um movimento errado pode acarretar em outro sinal ou na pronúncia errada dele, criação de um sinal inexistente. Tá, então ali tem os exemplos, né, do ladinho, ó. O que é brincar, né, e poder. Olha que interessante, tá?
Então, assim, são gestos que, né, os sinais, na verdade, que fazem com que a gente entenda o que é uma coisa e o que é outra, tá? Orientação das mãos. A orientação da palma da mão realizada de forma incorreta também pode ocasionar mudança de sentido. Analisando o sinal realizado ao lado, se ele fosse feito com a orientação do dorso da mão para o lado e não para baixo, teríamos o sinal de poder, que foi usado como exemplo anteriormente. Exato. Então, seguimos ainda. Então, orientação. Localização. A localização é um outro parâmetro que auxilia na construção de um sinal. Errar a localização de um sinal pode atribuir um significado diferente do que gostaríamos de gerar, ou uma pronúncia errada do sinal, criação de um sinal inexistente. No exemplo, o sinal de hora fica localizado no pulso. Isso. Configuração das mãos. Assim como a localização, o movimento e a orientação da palma da mão, as configurações de mãos podem alterar o sentido de um sinal para outro totalmente diferente e não dar nenhum sentido, caso sejam realizadas incorretamente. Ao lado, temos alguns exemplos de configurações de mãos, não todas, que representam as que são utilizadas para fazer cada letra do alfabeto em língua portuguesa. Exato. Então, Exemplo. No exemplo ao lado, temos dois sinais que mudam só parâmetro, configurações de mãos. A localização, o movimento e a orientação da palma da mão continuam iguais. Por isso, se a configuração de mão for realizada incorretamente, ela poderá gerar outro sinal ou criar um sinal inexistente. pessoal, então, assim, né? Só para vocês entenderem, né? Percebam que quando a gente fala de gramática, que eu acho que é um dos assuntos mais difíceis de qualquer língua, nesse caso não é diferente, né? Que é a gramática da língua de sinais da Libras, o que está em jogo, né? A língua está na nossa mão. Então, na mão, no espaço aonde nós fazemos o sinal, no lugar que nós fazemos, a forma como nós fazemos. Então, a gramática está aí. Literalmente, ela está em nós, né? Ela é uma gramática que depende muito da forma como nós estamos fazendo, né? Esses sinais, tá? Então, beleza. Isso traz para nós um infográfico. Agora... Deixa eu só voltar aqui para nós mais. Não consigo abrir. Consegui. Aqui. Pessoal, então, voltando aqui, tá? Fazemos o infográfico, o desafio nós vamos voltar depois, né? Temos o conteúdo do livro, inclusive esse conteúdo a gente já andou olhando para poder fazer o nosso review, né? Então, as línguas de sinais diferenciam-se das línguas orais, principalmente devido à modalidade de produção e percepção. Além disso, as línguas de sinais são conhecidas pela construção de sua base de sinalização alicerçada em parâmetros próprios, que criam uma estrutura gramatical distinta. Mas, assim como as línguas orais, têm fonética, fonologia, morfologia, sintaxe e semântica. No capítulo Língua Brasileira de Sinais, Aspectos Linguísticos e Gramaticais, que faz parte do livro Libras e é a base teórica dessa unidade de aprendizagem, você verá a diferença entre as línguas de modalidade oral, auditiva, né, oral auditiva, e as línguas de modalidade gesto-visual, que é visual espacial. Também será vislumbrado cada um dos parâmetros que compõem as línguas de sinais, e suas particularidades. Por último, mas não menos importante, você entenderá como funciona a gramática das línguas de sinais, né? Então, colocado aí para vocês. O texto, eu acredito que
Você abre ali, eu já mostro para vocês. Quero ver se você vai abrir a janela para vocês ou não. Só um pouquinho, gente. Então, aqui, ó. Língua brasileira de sinais. Ver se está aparecendo para vocês lá. Objetivos de aprendizagem. Então, ao final da unidade, né, o que vocês vão precisar fazer, que é o texto base, né, para a unidade, que é o que está lá que vocês viram. Então, os aspectos linguísticos, né, como que se dá aí a Libras, da onde que surgiu e tudo mais, né. A seguir, você pode ver a diferença entre as línguas orais e as de sinais, né. Então, oral auditiva é igual falar, escutar. Gesto visual é igual a sinalizar, olhar, né. Então, temos vários, tem um videozinho, tá. Arbitrariedade versus iconicidade. Então, vai falar para vocês ali sobre a gramática mesmo, né? Descritivos. O que são descritivos dentro da gramática de Libras? Descrevem paisagens, prédios, imagens, entre outros. Até vamos só deixa eu quero ver uma coisinha aqui. Aqui mesmo. Especificadores são uma descrição mais detalhada sobre alguma coisa. Plural são as configurações de mãos ou sinal. Alguém quer falar? Eu só queria tirar uma dúvida, professor, que eu não entendi, na verdade, o que é arbitrários. Eu li ali, mas não consegui. Tá, vamos olhar lá de novo. Aqui. A arbitrariedade é uma coisa errada, né? Vamos pensar assim. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ver o que vai falar sobre o arbitrário. Quem fez a pergunta, leia para mim, fazendo favor. As línguas. As línguas orais possuem, em grande parte, palavras que não têm relação entre a forma escrita ou falada e o seu significado. As interjeições são exceções, como ha, a, o, etc. Mas quando existem essa relação, chama-se arbitrariedade. Já Isso. a língua de sinais utiliza frequentemente a iconicidade, como... Não consegui enxergar ali, professor. Espera lá. Aí. Tá. Como estratégia de comunicação e para criar sinais. Apesar disso, muitos pensam incorretamente que cada sinal realizado é como um desenho, o qual precisa ter relação direta com o seu referente. Porém, isso não pode ser considerado como regra. Resumindo, quando um sinal tiver relação direta com a coisa explicada, trata-se de um sinal icônico. Veja um exemplo na figura 1. Então, tem ali o sinal de dirigir, né? Que é como se a gente estivesse segurando o volante e as flechinhas indicam que eu estou balançando, né? Ao mesmo tempo. Como eu falo quando eu estou dirigindo. Esse é um exemplo de sinal icônico, né? Então, no exemplo da figura 1, o exemplo da palavra dirigir está representando na ação demonstrada pela imagem do sinal de dirigir.
Então, qualquer um que eu pedisse para fazer uma mímica sobre dirigir, faria um sinal icônico da Libras, que é o pegar um volante, né? Então, o sinal é espacial, o sinal espacial é facilmente traduzido e entendido pelas pessoas. Na língua de sinais, é mais comum encontrar sinais icônicos, mas, como já mencionado, também existem sinais arbitrários, que não possuem relação de significado com a coisa explicada. Como você pode ver no exemplo da figura 2, então ali temos um exemplo bem interessante, o sinal de e-mail, né? Olha lá o sinal de e-mail, como que ele funciona. Então, me parece que eu tenho a mão esquerda, né? Nessa imagem aqui, a mão esquerda, ela está como se eu estivesse fazendo um jacarezinho, né? Com ela lá, com a mão fechada, e a outra mão passa por dentro, né? Vem e volta. Ó, tem aqui, inclusive, o sinal novamente para mostrar que eu estou mandando um e-mail. Né? Então, veja, não é um sinal que uma pessoa que não sabe Libra, se eu fizer, é bem possível que ela não vai entender o que é este sinal, né? Leia para mim, fazendo a gentileza, agora o resto do texto ali. No exemplo anterior. No exemplo anterior, o sinal realizado para e-mail não tem uma relação direta com o ícone ou a ação de enviar um e-mail, confirmando a teoria de que as línguas de sinais não são apenas mímicas, que representam imageticamente as coisas. De fato, existe muita convenção de sinais que não tem relação com seu referente e significado, assim como as línguas orais, que convencionaram inúmeras palavras sem relação icônica. Isso. Então, tranquilo, né? Eu acredito assim que o icônico é a Andréia que estava lendo? Maria. Maria Isabel. Uhum. Maria, quando nós falamos de icônico, nós estamos falando de um ícone, né? Lembrem disso, gente. Icônico, ícone, né? O que é uma coisa icônica? Eu penso, eu vejo alguma coisa e já lembro de uma outra, quer dizer, um ícone, uma coisa que me leva, né, que representa. Isso é um sinal icônico, como dirigir. O arbitrário é aquele que nos lembra o erro, então, assim, nos conduz ao erro, né, o erro. Coisa arbitrária, uma coisa sem pensar, uma coisa, né, errada, pensando assim. No caso ali do icônico versus arbitrário, né, que está colocado o título, o arbitrário é o sinal que não está claro para todo mundo, como ele dá o exemplo do e-mail, mas tem muitos outros exemplos que vocês vão pegar na língua brasileira de sinais e vocês vão entender que eles são sinais arbitrários, né? Se a gente pega, por exemplo, lá o sinal de Espírito Santo, bem interessante nessa história do Espírito Santo, porque ele é um sinal arbitrário, ele não tem muita relação, assim, não tem relação nenhuma, né? Na verdade, o Espírito Santo com o que ele representa ali na hora de fazer o sinal mesmo do Espírito Santo, sabe? Então, nesse sentido, tá? Aqui segue, né, explicando cada um certinho, tá? Os parâmetros, que é aquilo que a gente colocou ali, né, quando a gente fala de gramática, por que, por exemplo, acento de palavra, né? Um acento de palavra vai acento ou não vai acento? Por que eu uso crase, por que eu não uso crase, né? Estamos falando de regras, né? De gramática. Quando eu faço pego um verbo lá e faço uma conjugação daquele verbo em primeira, segunda, terceira pessoa, no presente, no passado, no plural, né? Quando eu estou fazendo isso no singular, eu estou falando de regras. Aqui as regras giram em torno, ó, de configuração de mãos, de ponto de articulação, do movimento, da orientação, da expressão facial ou corporal e assim por diante, né? Então vai cada um dos pontos aí para vocês darem uma olhadinha, né? Ponto de articulação, o que significa isso, né? Em que lugar que eu vou fazer o sinal? Dependendo do lugar que eu faço o sinal, eu estou, né? Ele significa uma coisa, dependendo do sinal, do lugar vai significar outra, né?
a orientação, a direcionalidade das mãos, tá? Expressão facial também, gente, bem interessante, né? Um intérprete não tem como não ter expressão facial, porque as marcações não manuais podem ser gramaticais, então a intensidade, plural, ou não gramaticais, feliz, triste, assim por diante, né? Isso vai estar expresso no sinal, de feliz, de triste, tá no gesto, tá? Olha que interessante, né? Sinal de feliz e triste. Então, como que eu vou fazer um sinal, né? Até que interessante a gente pensar, né? O intérprete não tem muita expressão facial. Ai, que droga. Aqui, não. Subindo ainda. Aqui. O intérprete não tem muita expressão facial, né? E ele vai fazer o sinal de feliz com cara de triste, não funciona, né? Então é interessante isso. Ó, o feliz aqui, para vocês terem uma ideia, detalhes, são coisas bem pequenas, mas assim, aqui na mão tem um F, né? Esse aqui é o sinal de F, em língua, no alfabeto, né? É o F, e daí com o F eu faço o sinal aqui descendo, né? A flechinha, quer dizer, eu estou balançando a mão, né? Descendo, esse é o sinal de feliz, tá? Então, bem interessante. Os aspectos gramaticais. Algumas questões dessas aqui estão no review de vocês, né? Morfológico. Nível sintático. Aqui. É provável que nem todas as possibilidades de construção de frases sejam possíveis, dependendo do contexto de explicação. Existem ainda algumas marcações não manuais que caracterizam e classificam as sentenças em negativas, interrogativas, afirmativas, condicionais, relativas, construções com tópico e foco. Veja na figura, né? Daí tem aqui exemplos. Então, sentenças negativas são aquela que a sentença está sendo negada. Normalmente possui um elemento negativo explícito, quer dizer, claro, né? Não, nada, nunca. Na língua de sinais pode estar incorporado aos sinais ou expressas apenas por meio de marcação não manual. Sentenças interrogativas. Como que funcionam as sentenças interrogativas? Tem ali também a explicação, né? Então, eu queria só achar os exemplos para vocês entenderem aqui. Tá, ele vai ter o exemplo de cada uma, né? Não vamos pegar porque vai ter o exemplo de cada um. Mas ele tem as negativas, como está colocado ali, as interrogativas, afirmativas, condicionais. Então tem que as relativas olhar de cada uma delas, porque é a gramática, né, gente, da língua de sinais. E ponto, né? Não tem muito o que ficar olhando. Eu acho que de todas as unidades, para vocês, essa é a mais importante para vocês entenderem, né? A Libras, quando a gente fala assim lá no português que tem um monte de regras. Como que eu faço para aprender Libras? Tem que aprender as regras, né? Parônimos, ó, todas as regras que tem aí no português, vocês vão encontrar também na Libras, tá? Polissemia, o que é a polissemia, né? Então, ó, são sinais. O texto tem 28 páginas, porque a maior parte dele tem figuras, tá? Então é interessante vocês olharem lá, ó. Significado, né? De nervosinho, irritado, bravo. Então a mão esquerda é em S, palma voltada para cima, a mão direita em X, com palma voltada para baixo. Olha que interessante, tá? Então, é gíria, né? Tô falando ali, esquentado, significado, nervosinho, irritado, olha. Tem uma expressão, tem todos os sinais, ó, a mão em S, a mão em X, colocada ali, a expressão de raiva no rosto, né?
Então, para poder entender aí como que é a Libras, tá? Voltando, quero só tentar abrir aqui. Tem o vídeo e tem os exercícios. Eu não consegui abrir com vocês lá, mas só para passar aqui para vocês darem uma olhada, né? Quais são as 5 propriedades gramaticais da língua brasileira de sinais? Então, arbitrariedade, sinais icônicos, composição dos sinais, concordância dos sinais e semântica. Arbitrariedade, sinais icônicos, composição dos sinais, concordância de gênero e semântica. Arbitrariedade, sinais icônicos, sinais compostos, concordância dos sinais e semântica. Arbitrariedade, sinais icônicos, sinais polissêmicos, concordância dos sinais e semântica. Professor, tá no Arbitrariedade. exercício? Exercício, está aparecendo para É que aqui vocês? pra nós... Não, não tá, professor. Mas. Tá na página do... O meu não tá bem. Você Tem vai. horas que some, tem hora que não aparece nada, Veja, você vai lá. tem hora que Foi? o meu tá escuro ainda. Para mim apareceu aqui, professor. Agora deu Apareceu? certo. Uhum. Aham. Aparecendo os exercícios. Tá, é os exercícios. Aham. Que é isso que a gente vai fazer, olhar os exercícios, né? Nós estamos falando nessa unidade da questão mesmo de gramática da língua de sinais. Então, ele está colocando a questão 1, né? Quais são as 5 propriedades gramaticais, né? Quais são elas? Vocês viram? Tem que olhar lá no texto. Olharam? O meu não tá aparecendo ainda. Não? Demora a aparecer. Não está aparecendo a atividade? Não. Agora apareceu. Apareceu? Eu acho que é a minha internet que tá ruim mesmo. Pode ser, porque a tua sempre é a última que aparece. Tá muito ruim, tá muito lento. É estranho, né? Uhum. Pessoal, então, assim, ó, é simples, né? A questão, precisa olhar lá no texto, porque vai ter quais são as 5 propriedades gramaticais da língua brasileira de sinais, da Libras, tá? Próximo. Vamos adiante. Eu não vou voltar a responder. Vou avançar. 2, olha lá. Especifique quantas configurações de mãos, CM, né? Configurações de mãos, tem Libras. Então, aonde que eu vou encontrar isso? No texto, tá? Gente, 61, Então, letra C. tem que olhar lá e responder adiante. 3. Sabe-se que a língua brasileira de sinais e a língua portuguesa, aqui, são muito diferentes uma da outra, cada qual com sua particularidade e estrutura gramatical. Sendo assim, uma das diferenças entre elas é que o português é um idioma de modalidade oral auditiva e a Libras é um idioma de... Nossa, né, gente? Olha só. Oral auditiva, de mímica e gestos, né? Oral gestual, tal, gesto visual. Facílima a questão, tá? Unidade dada para vocês. Os classificadores em línguas de sinais são divididos em... Acabei de ver com vocês lá no texto, né? Como que são divididos os classificadores? Estão colocados lá. No texto, inclusive, gente, se vocês pegarem, vocês vão encontrar que ele está bem destacado, né? Descritivos, especificadores, tal. Bem interessante e fácil de vocês acharem lá no texto, tá? Próxima. O 5. Aqui. Com base nos 2 sinais expostos abaixo e quanto à função dos parâmetros em língua de sinais, podemos afirmar que sinal triste, ali, e o sinal de desculpa, tá? Olha lá. Só existe diferença na configuração de mão utilizada?
A única diferença está na expressão facial utilizada? A orientação e a configuração de mão são iguais em ambos os casos? Em ambos os sinais, somente um parâmetro é alterado? Existe diferença na orientação da mão e na expressão facial utilizada? Pessoal, então, só para vocês terem uma ideia, né? Professor, mas eu tenho dúvida, eu não sei como responder. É fácil, vocês pegam o texto e olham lá nas imagens, porque em todas as explicações sobre configuração de mão, ponto de articulação e tal, espaço, movimento, está explicado no texto. Então, é só pegar no texto, vocês vão entender pelas imagens do texto, pelas figuras, vocês vão entender aqui o que está igual ou o que está diferente. Bom? E é isso, né? Essa é a unidade que fala sobre tudo isso. Voltamos aqui ao sinal. Exemplo. Desafio, né? O exemplo em língua de sinais seria o equivalente a que exemplo de articulação na palavra em língua portuguesa? Quem que fez esse desafio quer nos ajudar, por favor? Vamos. Aqui. Quem fez? Ninguém fez? Olha só. Então, tem um exemplo colocado ali, né? Mas tem vários exemplos que a gente pode usar, tá? Então, ó, como exemplo, pode ser citada a articulação da palavra leite, que em algumas regiões tem variação na forma de articular a palavra, saindo um leite com o i no final, né? Então, a diferença entre as duas formas de fazer o sinal cama é que na imagem da esquerda, o dedo polegar foi utilizado e na imagem da direita, não. Contudo, isso não interfere no aspecto semântico do sinal, pois continua sendo cama, independente de usar o dedo polegar ou não. Da mesma forma, se eu articular a palavra leite ou leite, o aspecto semântico continuará igual, tá? Então, aqui ele dá o exemplo do leite, né? Mas, gente, tem várias situações que nós vamos encontrar aí na língua de sinais, né? Em relação à questão das palavras. Eu, particularmente, acho bastante difícil. Por quê que eu acho bastante difícil? Porque quando a gente fala de língua brasileira de sinais, ela exige estudo e memorização, porque nós precisamos lembrar dos sinais para a gente ir sabendo que é arbitrário, que é icônico e ir montando na nossa cabeça esse dicionário de palavras em libras, né? E a gente tem que estar disposto a aprender, estudar sempre. Então, isso é importante. Eu estava lembrando aqui, assim, por exemplo, a gente pega lá no caso das palavras, né, da gramática mesmo. As palavras manga, né, que a gente sempre brinca, manga, a manga fruta e a manga da blusa, né? Ó, para nós isso no português é um problemão, tá? Na Libras ela vai surgir esses problemas também, que é justamente nessas palavras que são parecidas, mas que elas são articuladas de repente com uma diferencinha ou outra. Como que nós vamos resolver isso? Estudando, né? É um campo que tem muito trabalho, gente, muito lugar, assim, muita gente pode entrar aí né, no campo da língua brasileira de sinais como intérprete e tudo mais, mas é necessário e fundamental o estudo, tá bom? Então, essa foi a primeira unidade, tá? Quero ver se eu consigo abrir aqui para vocês, porque para mim ele aparece um pouquinho diferente, tá? Deixa eu ver. Tá. Acho que é aqui. Pessoal, esses tópicos dessa semana, bem interessante, porque o Marcos nos ajudou com os vídeos dele, né? Os vídeos dele nos ajudaram a entender esses tópicos, tá? Então, ó, esse de agora, né, o tópico 2, unidade de aprendizagem 2 da semana 3. Comunidade, cultura e identidade surda, tá? Então, ó, comunidade, cultura e identidade surda. Então, a apresentação.
Vou pedir que alguém leia para mim, por favor. Joelma, pode ser? Joelma Rocha? A língua brasileira de sinais, ou Libras, é um idioma gesto-visual da comunidade surda, que faz uso das mãos, do corpo e das expressões faciais para produzir a comunicação e a visão como forma de perceber o que está sendo sinalizado dentro de um determinado espaço. Algumas pessoas acreditam que a língua de sinais são apenas gestos ou mímicas, que copiam as palavras e expressões da língua oral auditiva, português. No entanto, como qualquer outro idioma, ela possui regras e uma estrutura de sentenças gramaticalmente peculiares e uma cultura e identidades próprias que moldam a língua com o passar do tempo. Contudo, apesar das diferenças apresentadas, ela é totalmente capaz de expressar ideias complexas e abstratas, segundo suas próprias regras, assim como qualquer outro idioma, o que legitima seus status como língua e não como linguagem. Nessa unidade de aprendizagem, você verá sobre comunidade surda, cultura surda e as diferentes identidades entre os falantes da língua. Isso, e daí tem ali o que nós precisamos saber, né? Então, perceber a importância da cultura surda, identificar o processo de construção da identidade surda e comparar as diferenças entre a comunidade surda e a ouvinte, né? Então, ele dá, inclusive, o conceito de comunidade surda. O que é a comunidade surda? O Marcos fala também no vídeo dele lá, né? Ajuda a entender bem o que é a comunidade surda. O que é o desafio? Vamos ver se abre. Tá lento o negócio. Tal isso. Vamos lá. Vai. Pedir que alguém leia para nós, fazendo favor. Comunidade. Cultura e identidade surda são três elementos que geram inúmeros questionamentos para aqueles que não frequentam a comunidade surda, que não entendem sobre a cultura dela, nem sobre a identidade que os falantes da língua de sinais assumem. Você é o irmão de um surdo que participa da comunidade da cultura surda e é fluente em língua de sinais? E, certo dia, uma pessoa de fora da comunidade e da cultura surda, isto é, que não saiba nada sobre a língua de sinais, lhe questiona o seguinte: por que o seu irmão não foi oralizado e por que ele não usa aparelho auditivo ou implante coclear? Esses recursos não são importantes para ele sobreviver em sociedade? Responda a esse questionamento no mínimo em 15 linhas, explicando ao mesmo tempo sobre o valor e a importância da comunidade e da cultura da identidade surda para os sujeitos surdos. Pessoal, então a questão é simples, né? Você é irmão de um sujeito surdo, não ouvinte, e alguém pergunta para você, né? Por que ele não foi oralizado? Quer dizer, por que você não ensinou ele a falar, mesmo ele não ouvindo, né? E por que ele não tem o aparelho auditivo ou implante coclear, né? Que é para a gente, que tem toda aquela explicação da semana passada de como que funciona e tudo mais. Esses recursos não são importantes para ele sobreviver em sociedade, então tem que explicar, né? O desafio é explicar o que como que a gente explicaria, né? Para a pessoa que está perguntando isso, por que ele está sendo alfabetizado, vamos dizer assim, né? Está sendo ensinado de uma forma bilíngue, quer dizer, em língua
língua brasileira de sinais, primeiro, né, em Libras, e como L1, lembra que nós falamos na semana passada, e em português, como L2, e que eu não tenho interesse, né, que ele tenha implante coclear ou em oralizar ele, né, e daí ali entra as questões colocadas ali, né, que a Joelma leu ali. Questão do valor da importância da comunidade e da cultura da identidade, né, surda, que o Marcos falou no videozinho dele, que não é só, né, simplesmente, eu vou ensinar e tal. Não, como a própria apresentação aqui da unidade nos fala, né, que dentro da questão da Libras, qualquer outro idioma possui regras e uma estrutura de sentenças gramaticalmente peculiares e uma cultura e identidade próprias que moldam a língua com o passar do tempo, tá? Então, apesar das diferenças apresentadas, ela é totalmente capaz de expressar ideias complexas, né, a língua brasileira de sinais, e abstratas segundo suas próprias regras. Então, as regras da Libras. Por isso que ela tem o status de língua e não de linguagem. Então, bem importante isso, né? Agora, eu tenho um irmão surdo e eu obrigatoriamente vou precisar oralizar ele, né? Fazer ele falar, mesmo ele não ouvindo, porque todo mundo fala, né? Apesar de ele não escutar, ele vai falar, porque todo mundo fala. Ou eu vou pôr um implante coclear nele, né? Sabendo que é um procedimento irreversível que pode causar danos, inclusive, né? Ao cérebro e tudo mais, porque todo mundo escuta, então ele tem que escutar também, tá? Então a gente, né? Buscar outras vias, né, para resolver o problema. Nós temos um infográfico da unidade. Cris, pode ler para nós? Cristiane, fazendo favor. Pessoal, se der problema lá, de repente, em alguns momentos, vocês falem, porque eu não tô abrindo de volta lá vocês, que não demora muito, né? Professor, eu continuo não vendo nada. O teu é a tua internet, Josi, mas ela já vai aparecer lá para você. Ele aparece atrasado para você. Eu já captei o teu problema. É importante respeitar as diferenças e em não impor a cultura ouvinte em detrimento da cultura surda. A comunidade surda existe e a cada dia fica mais forte, o que não significa que a cultura ouvinte deixará de existir, mas que a comunidade surda tem direito de espaço em nossa sociedade, o qual foi conquistado com muita luta e sofrimento. Forçar uma criança a oralizar, forçar uma criança a oralizar, a usar aparelho auditivo ou a ser implantado é inicialmente errado, devendo o próprio sujeito surdo decidir se prefere seguir pelo caminho ouvinte ou se achar melhor seguir pelo caminho surdo, assumindo sua identidade como sujeito surdo, integrando a comunidade surda e sendo atuante para perpetuar a cultura surda por outras gerações. Esse infográfico mostra as definições e os conceitos sobre a comunidade, a cultura e a identidade surda, de forma clara e sucinta. Muito bem. O que é a comunidade surda? Comunidade surda se caracteriza por se reunir em espaços que possibilitem que eles interajam com os outros surdos para momentos de reflexão, discussões sobre o movimento surdo, vida, trabalho, entre outros. Identidade surda é estar no mundo visual e desenvolver suas habilidades e competências acerca de língua de sinais. O sujeito surdo que assume sua identidade surda está inserido na comunidade surda, se enxerga dentro dela e vivencia todas as suas experiências nos espaços culturais surdos. A cultura surda se constitui como qualquer outra. Ela é essencial para estabelecer a convivência entre outros surdos, pois é por meio da cultura que o surdo se expressa, como arte, dança, movimentos, entre outros. Isso. Pessoal, então, né, o infográfico mostra, vai falar lá sobre a questão da cultura surda
da comunidade surda identidade, né? Que é o que faz nós sermos aquilo que nós somos, que nós, né, vivemos. Como a Libras ela é uma língua, então ela tem também toda essa estrutura, né? Eu quero só ver se vai abrir aqui para vocês o texto, mas não quer abrir. Só que eu tenho baixado, deixa eu só pegar para vocês aqui que eu já consigo mostrar. Que aqui dá. Pessoal, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Aqui. O texto, né? Comunidade, cultura e identidade surda, tá? Então, não consegui abrir lá na plataforma, mas abri do arquivo em PDF das aulas baixadas. Então, o objetivo da aprendizagem tá ali, né? Que é o material base para a unidade, né? A cultura surda, tal, explica certinho, tá? O que é a cultura surda, tá? Colocando ali, né? O que é, tal. A identidade surda, né? O que é a identidade surda? Então, explicando também. Identidade surda é politicamente estabelecida. Lembra que o Marcos falou para nós sobre isso, né? Identidade surda híbrida. Lembra que o Marcos falou também, né? O surdo nasce ouvinte, com o passar do tempo torna-se surdo. O que é a identidade surda flutuante, tá? E a identidade de transição, né? Que normalmente nós temos um probleminha com os surdos, porque nem todos eles se reconhecem como surdos, se negam a aprender a língua e tem todos esses problemas, como tem no próprio português, tá? Então, comunidade surda e a ouvinte, isso aqui é bem interessante, gente, essa discussão, porque é assim, não são somente os surdos que fazem parte da comunidade surda, tá? Eu, inclusive, vou pedir para alguém ler, porque esse tópico é bastante importante para nós entendermos quem são os surdos, tá? Crislaine, por favor, leia para nós a palavra comunidade. A comunidade é surda e a ouvinte. A palavra comunidade, de acordo com o dicionário Michaelis 2018, refere-se a um grupo de pessoas com características comuns. Por exemplo, comunidade europeia, comunidade católica, comunidade de bairros, etc. Dentre tantas comunidades, existe a comunidade surda, que mesmo sendo considerada como minoria, apresenta características próprias de pertencimento, pois as pessoas que participam dessa comunidade utilizam a língua de sinais, compartilham suas histórias, possuem o mesmo objetivo e têm um espaço comum de partilha linguística e cultural. Nesse espaço, participam pessoas surdas e ouvintes, unidas por uma série de vínculos e afinidades, tendo como pré-requisito a influência em língua de sinais. De acordo com a fluência, né? Isso. Aí já dá para a gente entender, gente. Só não precisa nem seguir, né? Obrigado, Cris. Mas só para vocês entenderem, o texto é esse. Só para vocês entenderem, né, gente, que quando se fala de comunidade surda, identidade surda, né, nós estamos falando de conceitos específicos. Até deixa eu mostrar o infográfico de novo para vocês, porque ele está aqui para mim bem fácil. Antes do texto aqui, ó, cultura surda, né, identidade, cultura e comunidade. Mas na comunidade nós não temos só os surdos. Tem pessoas ouvintes que sabem Libras e estão inseridas na comunidade surda, né? E ajudam nesse processo de integração deles na língua e com a língua, tá? Deixa eu só
baixar aqui e subir novamente, bem rapidinho, subir novamente para vocês a unidade. Pessoal, aqui na unidade nós temos ainda as atividades, né? Mais uma vez, as atividades estão indo feitas aí, né? Pertencimento a um grupo é de grande importância para o pleno viver do indivíduo surdo. Selecione a alternativa que apresenta corretamente o conceito de comunidade surda. Vejam só, acabamos de ver isso no texto. O que é a comunidade surda, né? Um lugar onde convivem surdos e ouvintes conversando, interagindo e discutindo sobre diversos assuntos por intermédio da Libras. Sendo assim, as comunidades surdas são os locais onde ocorre a interação com os outros surdos e com ouvintes que ali frequentam, recriando-se as identidades surdas, as narrativas pessoais, os marcadores culturais, as lutas e os discursos que permeiam os grupos surdos, tá? Essa questão, se eu não estou enganado, a Elisete respondeu para nós, né, Elisete, lá no WhatsApp, quando eu mandei, ela já falou que a resposta correta era a letra A, né? Para quem tem dúvidas, gente, né, tá ali no texto, se perceberam? Bem fácil de encontrar, bem fácil de achar, tá ali no texto onde nós acabamos de abrir e ver, tá bom? Próxima, né, vamos para a questão 2, olha só. A cultura surda possui semelhanças em relação à cultura ouvinte. No entanto, a cultura surda também tem algumas peculiaridades, quer dizer, coisas bem específicas dela, né? Que a caracterizam. Marca a alternativa correta sobre o conceito de cultura surda. Qual é o conceito de cultura surda? Então, novamente, ó, sou capaz de mostrar para vocês, para não dar as respostas, porque isso seria, como sempre, um pecado, né? Mas às vezes cometemos. Aqui no texto vocês encontram, né? Quando nós falamos de a identidade, perdão, a cultura surda. Ó, tá aqui. O que nós sabemos de cultura surda? Então, está ali a questão a ser respondida sobre cultura surda, tá? Então, próximo, 3. Olha lá. Assinale a alternativa correta sobre a identidade surda, né? De novo, nem precisa... Deixa eu só quero ver se eu... Aqui. Sobre a identidade surda. Pessoal, mesma coisa, tá no texto lá no mesmo lugarzinho, né? Vocês vão encontrar sobre identidade surda. Então, facilíssimo de encontrar. A Libras é a língua utilizada para a comunicação surdo com surdo ou entre surdos e ouvintes que saibam língua de sinais. Analise a sentença a seguir e marque a alternativa correta sobre a língua natural dos surdos, né? A Libras. Então, a língua natural é dispensável para a constituição da identidade surda. A Libras é uma língua natural criada pela comunidade surda para se comunicar. Na língua natural surda, a construção de sentenças e diálogos são limitados, sendo necessário recorrer à língua adicional, o português, em casos específicos. A língua natural do sujeito surdo nada mais é do que o sinal solto no ar, sem sentido algum, incapaz de expressar ideias, sentimentos ou coisas abstratas. Língua natural para o sujeito surdo é a língua portuguesa, e nela estão associadas as regras gramaticais, os sons, fonemas, né? Pessoal, a questão aqui está dada, pelo amor de Deus, né? Vocês só olhar, bater o olho e responder. Qual que é a alternativa correta dessa aqui? B. Letra B, né? É dada a questão, gente. Todas elas aqui tem erros gritantes em cada alternativa. Né? Falando de surdo, de comunidade, de identidade, eu acho que dá para a gente identificar bem, né? Qual é a resposta.
Dos itens apresentados a seguir, qual delas se adapta aos fatores de constituição de identidade surda? Então, quais são fatores de constituição da identidade? Então, usar a língua da comunidade surda, importar-se com buscar direitos e conquistas que beneficiam a comunidade e fortalecem a cultura surda, mas não basta usar a língua natural da comunidade surda e se importar com a manutenção da cultura. É essencial também se considerar um integrante dela e ter orgulho de ser surdo, né? Isso faz com que eu esteja constituindo a identidade surda. Ou, letra B. Elisete, leia para nós fazendo um favor. A letra B? Isso, pode ler. Vive com os surdos e ouvintes, participando ativamente tanto na cultura ouvinte como na cultura surda. Ao fazer isto, o sujeito cria uma identidade híbrida, a qual consegue transitar entre duas culturas, ouvinte e surda. A pergunta não é essa, né? Olha, essa afirmativa, gente, ela não está errada, tá? Mas olha o que a pergunta diz. Dos itens apresentados a seguir, qual deles se adapta aos fatores de constituição da identidade surda, não da identidade híbrida? Essa aqui está certa, mas ela está referindo-se à identidade híbrida, tá? Letra C. Grande parte dos surdos são filhos de pais ouvintes e, por isso, eles desenvolvem apenas a identidade ouvinte, sem ter a chance de construir a identidade surda com base em um modelo surdo que só pode ser encontrado no contato com a comunidade surda. Tá certo, será? Letra D. Durante o processo de constituição da identidade, os surdos não têm momentos de transição conflituosa. Isso ocorre de forma tranquila e natural. Será que está certa? Nunca, né? Tem muito conflito quando a gente está falando de identidade. Identidade quer dizer se reconhecer como surdo. Será que é fácil se reconhecer como surdo? Como sujeito surdo que deve utilizar a língua brasileira de sinais, a Libras, né? Será que ele em momento nenhum ele se nega, ele tem conflito? Então, né, bem interessante, gente, a unidade, tá? Letra E. A identidade surda se constitui por intermédio do próprio surdo, sem a necessidade de interação com outros surdos, com a comunidade surda ou com elementos da cultura surda. Erradíssima também, né? Como que ele vai criar uma identidade surda se ele não tem contato, né? Pessoal, resposta dada também, né? Letra... Não fizeram? Letra A. Letra A, né, gente? Facílimo. Todas as alternativas facílimas, tá? Pessoal, beleza. Voltamos ao desafio. Desafio. Olha só. De novo, né? Vou pedir para que eu vou encontrar alguém que esteja ali. Dona Janete, por favor, sempre participe conosco. Pedir para ela ler novamente o desafio lá, Dona Janete, para nós. E daí a gente vai responder o porquê sim ou porquê não, né? Comunidade, cultura e identidade surda são três elementos que geram inúmeros questionamentos para aqueles que não frequentam a comunidade surda, que não entendem sobre a cultura dela, nem sobre a identidade que os falantes da língua de sinais assumem. Você é irmão de um surdo que participa da comunidade da cultura surda e é fluente em língua de sinais. E certo dia, uma pessoa de fora da comunidade da cultura surda, isto é, que não sabia nada sobre a língua de
sinais lhe questiona o seguinte: por que o seu irmão não foi oralizado e por que ele não usa aparelho auditivo ou implante coclear? Esses recursos não são importantes para ele sobreviver em sociedade. Pessoal, então assim, né? Só um pouquinho, dona Janete. Gente, quando a gente fala ali, né? Esses recursos não são importantes para ele viver em sociedade. Na verdade, esses recursos não são, eles são importantes, mas eles não são fundamentais. Até porque se ele participa de uma comunidade surda e se reconhece como surdo, ele vai procurar entender mais sobre a cultura surda, ele vai procurar conhecer a Libras, ele vai conseguir dar significado para a vida dele dentro desse contexto, né, do surdo, sem precisar aprender a falar, quer dizer, ser oralizado, ou ter que colocar um implante coclear, né? Isso não é a solução dos problemas, tá? É para responder em 15 linhas, né, explicando o valor e a importância da comunidade, da cultura e da identidade surda para os sujeitos surdos. Então, é bem tranquilo de fazer essa questão, até porque só antes de olhar ali, né, dizer para vocês assim que quando eu acredito que seja muita coisa, né, vocês conseguiram captar aí das unidades de Libras, né, que a gente não consegue, gente, de forma nenhuma, né, resolver o problema do surdo fazendo, como eu falei para vocês, fazendo ele falar ou ensinando para ele as questões da cultura ouvinte, né? Então, já está provado, isso por A mais B, que isso não vai resolver, né, o problema colocado ali, porque ele precisa aprender Libras e estar dentro do meio dele. Isso vai fazer dele a pessoa que ele é, tá? Então, eu vou pedir para alguém me ajudar a ler aqui o padrão de resposta. O que nós temos lá? Primeiramente, alguém ajuda? Quem que vai ler para nós? Primeiramente, o surdo não necessita ser oralizado para se integrar à sociedade, nem para conseguir sobreviver, pois existem alternativas a essas opções de transformar o sujeito surdo em um sujeito ouvinte. A oralização é uma opção que pode ser trabalhada no sujeito com o auxílio de um profissional fonoaudiólogo. Entretanto, não é um fator que impeça meu irmão de viver em uma sociedade. Ele tem como se fazer entender por meio da língua de sinais, e quando isso não é possível, ele usa o português escrito. Isso significa que ele não necessita oralizar para se comunicar e se fazer entender. Aprender a oralizar para uma pessoa surda, analisando o contexto histórico, esse sinônimo de privação linguística e frustração, pois a língua de sinais é deixada de lado na maioria dos tratamentos. Alguns surdos chegam a adotar um discurso mais extremista sobre a oralidade, dizendo que surdo que é surdo, na verdade, não pode ser oralizado. Eu não concordo com essa visão extremista, pois acredito que a oralidade pode ser mais uma alternativa de comunicação para o sujeito surdo, desde que a língua de sinais não seja excluída no processo de ensino da oralidade. Tudo que circula os extremos é ruim, mas é esse posicionamento que nos dá um bom exemplo da identidade surda militante, a qual busca o reconhecimento da comunidade, da cultura e da identidade surda pelos sujeitos surdos. Quando há uso do aparelho auditivo, ou no caso de não uso dele, é uma questão de escolha. Nesse ponto, é importante lembrar que muitos dos elementos que compõem a cultura surda podem ou não ser aderidos à identidade do sujeito surdo. Seria
parecido dizer que o Brasil é o país do futebol, e eu dizer que não sou fã desse esporte. Todos vão me questionar, mas como você não gosta de futebol? Pois é um caso do aparelho auditivo, é igual, embora ele faça parte da cultura surda e seja uma constante, e em muitos casos, funcionando como um auxílio no processo de comunicação, ainda assim ele pode ser ignorado pelo sujeito surdo que se sente melhor sem ele. Meu irmão, ao se identificar com a cultura e com a comunidade surda, fez com que assumisse sua identidade como sujeito surdo, e a escolha dele de não usar o aparelho auditivo é algo natural. Também poderia ter sido o contrário. Ele teria escolhido usar o aparelho auditivo, fazer tratamento com um fonoaudióloga, ser oralizado e ter feito o implante coclear. Isto é tudo uma questão de escolha. Você nasce surdo ou fica surdo, mas a decisão de se integrar à comunidade e à cultura surda, se assumindo como sujeito surdo, é totalmente subjetiva, ou seja, só depende da pessoa querer ou não. A questão do implante coclear vai na mesma linha do raciocínio. Não havia motivo para fazer a cirurgia de sua identidade, não é de uma pessoa ouvinte, e sim de uma pessoa surda, a qual percebe o mundo visual, que está sempre em contato com a comunidade surda. E se aceita assim como é, sendo muito feliz, usando língua de sinais e não usando aparelho auditivo. Então está aí, né? Está explicado por que não é né, obrigado para eu poder ser um surdo feliz, eu não preciso obrigatoriamente ter um implante coclear, ser oralizado e tal, quando eu tenho, né, outros meios, outras formas de comunicação e tudo mais. Então tá bem explicadinho para vocês ali, tá? Qualquer dúvida, né? Acredito eu que dá para rever o vídeo, mas, gente, aqui é fundamental que vocês entendam o conceito de cultura surda, vocês entendam o conceito de identidade e o conceito de comunidade surda. Bem importante vocês pensarem assim, né? O que é identidade? Pessoal, a identidade é a forma como nós nos identificamos, tá? Então, às vezes, vocês podem pensar assim, como que vocês se enxergam? Qual que é a identidade de vocês enquanto ser humano? Então, vejam só, o surdo, se ele não se enxerga enquanto surdo e não se aceita enquanto surdo, ele não vai compor a comunidade surda e ele vai precisar de outros recursos para que ele consiga se comunicar, tá? Então, a Libras, nesse caso, né, pouco vai ajudar se ele não se reconhece como um sujeito surdo, tá bom? Então, a questão de identidade é importante. Na sequência, unidade 3, deixa eu abrir aqui antes para ver se ele abre mais rápido, porque eu estou com ela fechada e toda vez que eu vou abrir ele dá uma enroscadinha. Deixa eu ver se abre lá. Aqui. Pessoal, então, assim, né? Propostas educacionais e sociais direcionadas à pessoa surda. Bem interessante também essa unidade, tá? Então, apresentação. Voltamos a falar aí sobre o bilinguismo, né? O bilinguismo é a parte principal de todo o processo educacional dos surdos. Sem o bilinguismo na educação do surdo, dificilmente os sujeitos conseguem desenvolver todas as habilidades e competências necessárias para o seu crescimento intelectual. Com base nessa premissa, né, ou seja, no bilinguismo, da importância do bilinguismo para o desenvolvimento, nessa unidade de aprendizagem você vai aprender sobre as propostas educacionais e sociais direcionadas às pessoas surdas. Quais propostas que existem, né?
Então, ao final da unidade de aprendizagem, você deve apresentar os seguintes aprendizados. Quais são eles? Definir os aspectos importantes sobre as propostas educacionais para os surdos, identificar a proposta social direcionada à pessoa surda, tá? E reconhecer os recursos assistivos para as pessoas surdas. Então, esse que é o que se espera ao final da unidade. O que nós temos de desafio para essa unidade? Bem interessante também. Deixa eu ver aqui. Creli, vou pedir para você ler para nós, fazendo favor, que está bem quietinha. Sempre. Cadê a Creli? Larga o celular. Oi, Creli. Durante. E ruim o sinal da Creli. Ana Rosa, por favor. Posso eu ler, prof? Pode ler. Durante a trajetória educacional dos surdos, vários educadores desenvolveram e criaram métodos e formas de ensinar os alunos surdos. Grande parte desses educadores baseou-se apenas nas línguas orais auditivas de seu respectivo país. No entanto, outros profissionais da educação buscaram outra via, a metodologia do ensino dos gestos, a língua de sinais. Até hoje, existem várias discussões acerca da metodologia mais adequada para a educação dos sujeitos surdos. Vamos ao desafio. Dentre as vertentes educacionais direcionadas para surdos, disserte em poucas palavras sobre qual metodologia educacional você considera mais adequada para a realidade atual das escolas. Justifique em seu texto a sua opinião. Isso, então, né, gente, aqui não tem muito segredo, até já posso até mostrar para vocês aqui, ó. A ideia é a modelo de dissertação, né, tá ali, a abordagem é bilíngue, né, nós vamos ensinar ele nas duas línguas, porque nós temos os outros modelos, né, quando nós estamos falando de metodologia, de ensinar, né, tem a questão ali eu vou ensinar ele somente na língua portuguesa, não vou ensinar ele né, da forma bilíngue, usando a metodologia bilíngue. Qual que é o problema? O problema é que eu não estou incluindo ele, né? Ele não está, dificilmente nós vamos conseguir inserir eles aí no meio. Nós vamos encontrar nessa unidade, é bem interessante, ela tem um trajetinho assim, é simples, mas dá para entender, né? Durante a história, é bem até, olha, de uma certa forma até um pouco triste, assim, né? Que durante a história, gente, nós encontramos vários casos, sabe, de surdos que passaram por agressões, assim, tentativas de oralização, foram tratados no início como pessoas doentes que precisavam ser curadas, né? Como pessoas que estavam sendo castigadas, então era um pecado que elas estavam, né, não falavam. Então tem tudo isso durante a história. Teve casos aí também, né, durante a história em que os surdos eles tinham as mãos amarradas para que eles fossem forçados a falar quando eles precisavam das coisas, tá, gente? Então tem uma série de situações que a gente encontra na história aí que não é nada agradável. Então voltamos, né? Por que nós precisamos ensinar eles nessa... também tem a questão da comunicação total, que eu ia comentar com vocês, que é uma metodologia de ensino bem interessante, mas é assim, comunicação total, quer dizer, eu tenho que ensinar ele tudo, né? Não sei, temos a questão da cultura, da identidade, né, surda,
e da comunidade surda, que nós vimos na unidade anterior. Ele não precisa aprender tudo, comunicação total. Para que ele seja surdo, ele precisa aprender Libras e precisa estar inserido aí na comunidade surda, né, conhecendo a cultura surda, assim por diante, tá? Josi, você está aparecendo para você aí o texto? Você consegue ver? Josiane. Não está aparecendo nada, professor, ainda. Não? Lá no começo do desafio ainda. Tá. Tá bem travado a internet. É, tô impossível. Vou pedir para a Elisete, fazendo favor, Elisete, pode ser? Oi, sim. Durante toda a trajetória... O microfone da Freili tá ligado. Durante toda a trajetória mundial dos surdos, essa população foi vista pela sociedade como anormal e desprovida da razão, incapaz de pensar devido à ausência da audição. No entanto, no percorrer dos séculos, assim, educadores começaram a notar que os surdos apresentavam algumas características peculiares que chamavam a atenção desses profissionais. Tais características eram a capacidade de memorização de imagens e as habilidades motoras dos surdos. A partir de então, alguns estudiosos passaram a notar os surdos de maneira diferente e começaram a... Lá, erga mais um pouquinho, Fernando, que não está mostrando aqui. Começaram a desenvolver métodos para a educação dessas pessoas. No primeiro momento, os métodos estabelecidos eram voltados apenas para a cura da surdez. Assim, como isso não foi possível, os profissionais substituíram o método, tendo por base o seguinte pensamento: se não podemos curá-los, vamos ensiná-los a falar. Foi nessa fase que iniciou-se a oralização, ou terapia da fala, que constitui uma abordagem voltada para o aprendizado e para a compreensão da língua oral. Após o período da oralização, veio a comunicação total, que via o uso dos gestos como um meio de transição para a aquisição da língua oral. Por último, o bilinguismo, metodologia que completa todas as necessidades da pessoa surda. O bilinguismo prioriza e valoriza a língua brasileira de sinais como a primeira língua do surdo. Nos espaços escolares, somente a Libras é usada para a comunicação, priorizando os valores e as crenças da comunidade surda e auxiliando na construção da identidade e da cultura surda. Acredita-se que esta seja a melhor forma de educar o surdo, pois, em primeiro lugar, ele terá contato com seu idioma, sua cultura e sua identidade para, posteriormente, aprender a língua oral representada pela língua portuguesa. Então, gente, aí está um percurso, né, histórico da questão dos surdos, bem rapidinho, mas vocês conseguem entender, né, com ele, o porquê que a língua brasileira de sinais, a Libras, ela é importante, né, na história do sujeito surdo. Não é simplesmente a gente ensinar ele a falar, ou gestos, ou coisa assim, que a gente está reconhecendo ele como ser humano, tá? O infográfico, ele mostra, né, o bilinguismo. Então, vocês perceberem ali, né, quando que ele surgiu, por volta de 1970, tá? Proposta bilíngue deve disponibilizar recursos para atender aos alunos surdos, por exemplo, profissionais bilíngues, professores e funcionários em geral da escola, como psicólogos, pedagogos, intérpretes de Libras e, claro, os profissionais surdos, tá? Dentro da proposta do bilinguismo, tá?
Aqui, a língua de escolarização para o aprendizado da leitura e escrita será a língua oral auditiva. A escola irá oportunizar para a criança o português na modalidade de leitura e escrita, tá? Por isso que é bilíngue, né, gente? Apesar dele aprender Libras, na questão da escrita e da leitura, ele vai aprender em português, tá? A pessoa surda vive em condição bilíngue e bicultural, ou seja, convive diariamente com os dois idiomas e com as duas culturas. Para o surdo, a língua natural é a gestual. Aqui em cima, baseia-se nas experiências visuais e na Libras como processo fundamental para o aprendizado dos surdos. Então, estão aí os pontos, né, do infográfico, bem interessante. Atividades, conteúdo do livro. Vamos ver se vai abrir. Vai abrir. Pessoal, Ronice Miller Quadros, eu fiz um estudo sobre ela na pós, bem legal, as contribuições da Ronice. O texto dela está aqui, né? Um capítulo do texto falando sobre a questão da Libras, Língua Brasileira de Sinais, com todos os seus pontos. Pessoal, lembrando, né, que é um texto curtíssimo, olhe para vocês verem, né? Para as questões colocadas ali. Então, identificação, competência, função, olhem os tópicos, deem uma olhadinha nos tópicos, deem uma lida no texto, que vai ajudá-los. Beleza? Tá aqui, vou deixar aberto. Deixar aberto porque nós vamos direto para as questões. Aperto. Tá aparecendo em branco, Fernando. Não tá aparecendo nada aí? Não? Mais hora. Calma lá. Aqui. Pessoal, então é aqui, né? Um capítulo, né? Bilinguismo. Não há opção, porque a questão configura-se nos seguintes termos. A linguagem se aprende, mas não pode ser ensinada, né? Tem ali um pequeno textinho de Sanches. Daí aqui fala do capítulo que é apresentado nesse trecho que vocês estão estudando, nessa unidade 3 da semana 3, né? Então, tem ali a apresentação do capítulo. Como eu falei, aí está o texto. O texto é curto, não é longo, né? São algumas páginas que vai ajudar vocês na compreensão e na resolução das atividades. Deixa eu voltar lá. A dificuldade é que ele não passa de uma tela para outra. Tem que sempre abrir de volta. Pessoal, os exercícios também fáceis, né? Marca a alternativa que melhor define a proposta bilíngue nas escolas para os surdos. Então, a abordagem admite o uso de gestos, mas é a transição para a linguagem oral. Marca a alternativa que melhor define a proposta bilíngue nas escolas para surdos. Tá? A abordagem admite o uso dos gestos, mas é a transição para a linguagem oral. A abordagem que permite a capacitação do surdo na compreensão e aquisição da linguagem oral. Não estamos falando, né, de linguagem oral, nem na A e nem na B. A abordagem prioriza o uso da língua de sinais e a língua francesa. A abordagem bilíngue prioriza e valoriza em todos os espaços educacionais a Libras e a língua portuguesa na modalidade escrita. A modalidade bilíngue contempla apenas a modalidade da língua de sinais. Então, acredito eu que seja a letra D,
né? Mas vocês vão precisar dar uma olhadinha lá, tá? Questão 2. Marque a alternativa correta sobre a definição da língua brasileira de sinais. O que define ela, né? A Libras não é considerada um idioma porque não se enquadra nos padrões da língua oral. O conjunto linguístico é o mesmo utilizado em diversos países na língua de sinais. Consiste em uma língua visual espacial articulada, utilizando-se mãos e expressões faciais e corporais. Detalhe, gente, aqui, bem importante. Tá. Só terminar aqui. A língua de sinais gesto visual é articulada pelo intermédio das mãos. É uma língua gesto visual. Quem que respondeu essa questão? A questão que está no texto. A definição de língua brasileira de sinais. O que é língua brasileira de sinais? Ninguém respondeu? Ninguém, gente? Eu não fiz essa ainda. Não? Então, vocês vão procurar no texto. Adiante. Assinale a alternativa correta com relação à proposta de educação bilíngue para os surdos. Como se dá o aprendizado da língua portuguesa nos indivíduos surdos? Como será, né? Pelo fato de a pessoa surda não ouvir, o aprendizado da língua portuguesa irá processar-se como da língua estrangeira. O fato da pessoa ser surda não altera em nada o aprendizado do português. Ocorre da mesma forma com que ele aprende Libras. Para que o surdo aprenda o português, ele deve ser oralizado e ter pleno domínio da Libras. Devido às limitações auditivas, o surdo dificilmente aprende o português. Para o aprendizado efetivo do português, o surdo deve frequentar as escolas de inclusão e estar sempre exposto à língua oral, na forma escrita, além de treinar diariamente as técnicas da fala para aprender o português. Pessoal, como se dá o aprendizado da língua portuguesa nos indivíduos surdos? Como será que vai ser, né? Então, também, texto, e é simples e fácil porque está no texto. Quais são os conceitos sobre língua de sinais na proposta de educação bilíngue para surdos? Língua gesto visual e português como língua natural? Acho que não, né? Considera apenas Libras para o fator principal do aprendizado do sujeito surdo e não considera os fatores culturais? Complicado também, né? A língua de sinais é considerada a língua natural da pessoa surda. As crianças, quando expostas à língua de sinais, apresentam um desenvolvimento semelhante à criança ouvinte. Outro conceito é que a língua portuguesa é tida como segunda língua para o surdo. Descarta completamente a língua oral auditiva e a língua portuguesa também na modalidade escrita. Não, né? A língua de sinais é só um meio para o surdo aprender o português. Também não. Lembre da identidade surda, cultura surda, comunidade surda, né? É a língua dos surdos. Resposta dada dessa questão ali. 5. Ao pensar em propostas sociais direcionadas a pessoas surdas, deve-se pensar em quais recursos necessários para atender aos surdos em sua integralidade. Oportunizar o acesso ao intérprete de Libras? Cartazes informativos e campanhas luminosas? Será? A utilização do e-mail como veículo? Utilização do aplicativo IMO? Oportunizar e valorizar as experiências visuais? Pensem. Ao pensar propostas sociais, né? Sociais, direcionadas a pessoas surdas.
Onde que eu vou encontrar a resposta? Texto. Beleza? Pessoal, eu gostaria de saber sobre as unidades. Já são quase 9 horas. Dúvidas sobre as 3 unidades da semana 3? Alguma dúvida? Tranquilo? Belezinha? Todos? Então tá. Pessoal, então é isso. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou encerrar aqui a gravação da aula sobre as 3 unidades da semana 3, tá bom?